Olá, queridos amigos, estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo, aqui com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que é o pastor aí, que comumente chamamos, né? Ele que ministra a palavra de Deus, né? A todos aqueles que estão nesta caminhada aí, buscando Deus, buscando o crescimento espiritual. Então, uma boa noite, pastor. Obrigada por estar conosco novamente. Boa noite a todos. Que Deus esteja nos abençoando e nos iluminando para mais um programa do Viver Bem em Cristo. E hoje vamos tratar novamente aqui da verdade divina, né? Que é a única que pode realmente fazer a diferença na nossa vida nesse momento, né? Que estamos com tantas dificuldades aí para viver, né? A gente está vendo assim tantas disfunções no sistema que estamos envolvidos e vivendo, tantas notícias internacionais assustadoras, né? Hoje eu recebi uma notícia que saiu leis proibindo as pessoas de acessar a Bíblia e pregar o Evangelho num dos maiores países aí da Terra, né, que é a China, né? Está totalmente proibido falar de Deus e de Cristo, religião nenhuma pode ser mais, nem na internet, em lugar nenhum. A lei é muito rígida lá. Agora, recentemente foi decretado isso. Pois é, né? Por que será, né? A gente fica se imaginando, deve haver algo, um propósito muito grave, muito sério para essa proibição, não é, pastor? Já havia, sim, uma restrição muito grande, mas agora foi total, né? Ou seja, as pessoas, para falarem em Deus, buscarem a Deus, tem que ser aquelas reuniões, digamos, muito secretas e com muita dificuldade, né? Porque eu também vi alguma coisa nesse sentido, em que as pessoas podem ser fuziladas em função disso, né? Se forem pegas com uma Bíblia ou fazendo algum tipo de culto caseiro que seja, né? É um risco para as suas próprias vidas. Nós vivemos num paraíso que é o Brasil ainda, né? Pois é. Puxa vida, viver sem liberdade, né? Realmente é algo muito terrível, né? E liberdade de credos também, né? A vida já está tão difícil, se não se tem Deus, um suporte, algo maior que se possa ter uma esperança, né? Fica praticamente insuportável viver, né? De uma forma normal, digamos assim, ter um pouco de paz, não é? Sim. Mas, bem, pastor, nossos questionamentos hoje, né, giram em torno ali do livro de Jeremias, no capítulo 13. Eu vou ler rapidinho aqui 2 versículos, o 22 e o 25, que diz o seguinte: quando disseres contigo mesmo, por que me sobrevieram estas coisas? Então sabe que pela multidão das tuas maldades se levantaram as tuas fraldas e os teus calcanhares sofrem violência. E no 25 diz: esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Aí a gente vê assim, né? Mas o que Deus quer dizer que, né, se levantaram as tuas fraldas, os teus calcanhares sofrem violência, né? As pessoas às vezes não entendem essas coisas, embora que, né, digamos assim, no todo dá para compreender bem, quer dizer, né, dá para ver o sentido disso, mas eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, explicasse o que Deus quer ministrar com isso, né, através do profeta Jeremias. Todo o ministério do profeta Jeremias foi um serviço onde Deus tomou esse homem para emitir um juízo sobre todo o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus estava completamente desviado dos caminhos do Senhor. Injustiça social, imoralidade, sensualidade, né? Infidelidade, idolatria. E Deus então suscitou o profeta Jeremias
para exortar o povo a retornar às práticas de dependência de Deus e de arrependimento do povo. Então, essa linguagem que você leu, Deus sempre fala de uma linguagem figurada para que a gente possa entender que Deus vai julgar o povo, que Deus vai trazer uma correção no povo, vai disciplinar o povo, né? Então, agora, a maneira com que Deus vai trazer arranjos, pacotes para cada um daquela nação, ninguém sabe, né? Por exemplo, o que Deus vai me corrigir a mim não é igual ao que vai corrigir a outro, entende? Então, porque nós sempre temos um ponto mais sensível nas nossas vidas, em que ali também está o ponto de maior ofensa e pecado a Deus. E maior ponto de desobediência nosso também. Então Deus, como sendo onisciente, Ele olha dentro de cada vida e sabe como tocar a nossa vida para fazer com que venhamos nos arrepender dos maus caminhos. Porque se Deus mexe numa área que não me afeta muito, eu não vou tomar uma atitude de me consertar com Deus e voltar para a santidade. Porque não me tocou, não doeu, entende? E como Deus precisa nos provar para nos levar para a glorificação, Ele não vai deixar barato para ninguém. Se você quer o prêmio da eternidade, na glória com Deus, você vai ter que ter uma fidelidade a Deus absoluta, né? E que nada de manjares naturais possa declinar você daquela decisão, né? Não importa o que for. Não importa. Nós temos que entender que todos nós somos criaturas de Deus, feitura das mãos de Deus. E Deus me colocou aqui para um propósito que é dele. E no percurso desse propósito dele, que eu estou aqui, eu tenho coisas que ele vai dar liberdade para desfrute meu, mas não deixa que a prioridade, o sentido da minha vida e da minha existência é para ele. Sim. Tá? E hoje você olha o mundo, tem 70% do mundo não quer saber de Deus. Está todo mundo lá iludido com mentiras, com promessas falsas. Olha esses movimentos aí, o que está acontecendo, né? O homem cada vez descobre mais formas de buscar o seu prazer em coisas loucas, insanas, né? É uma loucura mesmo, né, o que acontece. Então, Deus vai trazer uma disciplina duríssima para acordar esse povo desse sonho maligno que vai levá-los à destruição, se não houver um despertamento. Então Deus vai dar um pacotinho para cada um, mas aquele pacotinho é forte. Uhum. É forte. Para provar a nossa fidelidade a Ele, né? Então hoje, veja a distância que o povo está de Deus, que não existe mais a possibilidade de Deus falar com esse povo mais. Não tem como se comunicar com esse povo, ele está alucinado, né? Ou por dinheiro, por poder, por posição, por sei lá, né? E cada vez a injustiça na terra aumenta cada vez mais, né? As corrupções aumentam cada vez mais. Daqui a pouco ninguém vai poder mais viver, gente. Como é que tu vai fazer um contrato de aluguel hoje, que tu tem um imóvel? Ninguém gosta de pagar, né? Eu vejo aqui a queixa das pessoas que tem que despejar cada vez que está ali. Se uma pessoa não paga, um mês sequer. Já né? Manda embora. Compra um carro, paga uma prestação, detona o carro e não paga mais nenhuma, né? É verdade. Mas onde é que nós chegamos, né? Não existe mais, não é? Essa questão moral, comprometimento, honestidade, né? Isso. Então, nas narinas do nosso Deus, esse mau cheiro da vida humana está chegando lá.
ele não suporta mais isso, entende? Mundo corrompido, né? Ele vai julgar, o povo vai julgar, né? Bem, pastor, a gente vai fazendo um breve intervalo, mas vamos continuar nesse assunto com você aí. Temos ainda algumas perguntas e eu tenho certeza que esses comentários acerca da realidade de situações reais que vivemos, né, são muito importantes. Então, continue conosco que já voltamos com o nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem. Estamos de volta e continuamos com o nosso Viver Bem em Cristo, hoje falando ali sobre o capítulo 13 de Jeremias, onde Deus, né, não está se agradando nem um pouquinho, né, da vida que o homem está levando aqui na Terra. Em outras palavras, né, e o que o Senhor colocou antes, na verdade, essa corrupção toda que havia naquele momento em que o profeta Jeremias falou às pessoas, na verdade é exatamente o que está acontecendo hoje também, não é, pastor? Essa corrupção toda, idolatria, enfim, não só isso, mas todos os vícios, digamos, os comportamentos imorais, enfim, né, todas as coisas que hoje a gente vê aí de ruim, né, praticadas pelas pessoas. E eu queria comentar, né, até pensando nisso, que esses dias uma pessoa me falou: eu não acredito mais em Deus, porque se Deus existisse, ele não teria deixado dar errado meus dois casamentos, né? E aí eu fiquei pensando, né, que é Deus, que é nada, né? Quem estraga um casamento são as pessoas, não é? O que Deus tem a ver com aquele comportamento errado das pessoas dentro de um casamento ou de qualquer outro relacionamento onde acontecem brigas, divisões, enfim, não é? E aí as pessoas fazem de tudo de errado e dão a culpa em Deus, não é? Então Deus não se pode dizer que Deus não está alertando, né, as pessoas quanto a isso, das coisas erradas que estão fazendo e se afastando dele, não ouvindo, não praticando, não é? Todos nós que não conhecemos assim a palavra, o Senhor, sempre achamos que Deus é nosso office boy, né? Nós taxamos Deus assim como o culpado de tudo que dá desgosto na nossa vida, que dá tristeza na nossa vida, que dá tragédia na nossa vida. A gente acha que Deus não está vendo isso, por que deixou acontecer? Quer dizer, Deus tem responsabilidade conosco. Agora, nós não temos nenhuma responsabilidade para com Ele, né? Então, Deus cadeou a nossa proteção e segurança e provisão numa dependência primária dele, do Espírito, né? Então, a obediência me vincula como dependente de Deus e protegido de Deus, provido por Deus. Enfim, eu recebo a bênção espiritual e a natural por meio da obediência, fidelidade e dependência desse Deus que me criou e que me colocou aqui para um propósito dele, não meu, né? E a independência de Deus gera o contrário disso, não é? Exato. Então, o que as pessoas, elas, sei lá, as pessoas acham que elas são, assim, surgiram de um acidente biológico, sei lá, que não tem um feitor, que não tem um produtor e que não tem um controlador de todas as coisas. E eu, desde pequeno, eu sempre pensei que tinha, entende? Eu não sei, as pessoas parece que não se tocam, que tem uma força, um poder, gerenciador, controlador de todas essas coisas e que nos dá as condições de viver aqui, né? Só quem teve, assim, situações difíceis, assim, pode entender como é bom a bênção divina na vida de uma pessoa, né? Eu já passei por muitas experiências muito ruins e eu não sentia Deus na minha vida, né? Agora, às vezes passo por situações difíceis, mas eu vejo que daqui a pouco a mão de Deus me livra,
e me tira daquele lugar, daquela situação. E aí ele, não tem como o homem tirar, é ele, né? Então, nós não conhecemos Deus e achamos que ele tem que cuidar de nós, prover, suprir, proteger, e não temos nenhum compromisso com ele, né? É um um posicionamento tão egocêntrico, né? E que a gente não se dá conta que está errado. Não deixa de ser uma ignorância também, né? No sentido de que, se estamos sob a proteção de Deus, né? Nessa dependência de Deus, sob a poderosa mão de Deus, né? Nós temos isso que o senhor falou, né? A proteção, a direção. Nós, se vivemos independentes de Deus, não estamos debaixo da mão de Deus, estamos andando independentes, né? E aí muitas coisas podem acontecer, né? Sem que haja, digamos assim, uma esperança, uma ajuda, uma correção, né, para que as coisas retornem, digamos, tornem a ficar bem, né? Porque, na verdade, todos, eu acho, mesmo estando sob a mão de Deus, né, eles dão aquelas saidinhas, tipo, vou ali, já volto, né? E ali é que acontecem as coisas também, né? Saem da direção de Deus por muitas vezes. Mas não é, a culpa não é de Deus, é nós que fazemos escolhas erradas, não é? Veja, Deus criou o homem. Aí o homem colocou o homem na terra. Então o homem vai viver aqui na terra. Então Deus deu um código de vida para ele. Olha, como é que eu vou viver sem o código, o meu manual do fabricante, né? Que é a Bíblia, né? Por isso ele já deixou essas palavras escritas, não é? Através dos profetas. Então, como você falou, a ignorância, ela é até um certo ponto, porque eu não quero descobrir a verdade sobre mim, porque eu tenho meios na Terra, qualquer pessoa tem, de descobrir onde é que está a verdade. Afinal, por que eu estou aqui? Afinal, como eu devo viver a minha vida aqui? Quem manda em tudo? Quem controla tudo? Então, se eu tenho esse pequeno senso de questionamento, para debelação de uma crise de identidade, ignorância, eu vou chegar na verdade, por dedução. Eu não preciso ser espiritual para isso, né? Então a pessoa vai tomar conhecimento de como deve viver no trabalho, na família, na vida conjugal, na vida da igreja. Ali tem todas as instruções que faz com que tudo dê certo na nossa vida. Agora, atribuir culpa para Deus porque eu estou doente, porque o meu casamento se desmanchou, não, o problema sou eu, né? Sim. Se eu estou doente é porque eu estou desobedecendo muito a Deus e estou cometendo muito pecado também. Verdade, olha, a gente vive doente, né? A gente sai de uma, entra noutra, não é? Então, olha, parece loucura, né, dizer isso. Poxa, então eu tô sempre pecando, porque toda hora eu tô com uma coisa, mas na verdade né? Só que a gente não tem esse entendimento, né, que nós andamos independentes de Deus e, enfim, não é? Saímos, digamos, do espírito, né? Não é tão fácil assim compreender. É simples, mas às vezes, digamos assim, essa admissão, digamos, de que tem coisas erradas dentro de nós e que nos trazem consequências físicas também, não é? Às vezes é um pouco difícil, né? Por isso que tem que se ter o conhecimento, né? Como diz na palavra, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né, de doenças, de problemas, enfim, né, mas ainda estamos nessa batalha aí, né? Bem, pastor, novamente estamos chegando ao final desse programa, deve realmente ter sido muito edificante, né, para os nossos telespectadores, assim como é sempre para mim também. E a gente continua nessa busca aí, não é?
passo a passo, às vezes anda um pouco, às vezes retrocede um pouco, né? Mas o importante é estar buscando, eu creio, né? Buscando, e Deus acho que olha para o coração da gente, não é? Apesar de todos os nossos defeitos. Amém. Com certeza, sempre nos ajuda e tem paciência. É verdade. Então tá bem, pastor, muito obrigada e até a próxima semana com o nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem.